22 horas em ponto, né? Vamos começar o Pão Nosso de Cada Dia, edição desse dia 5 de janeiro de 2022. Deixa eu só preparar uma coisinha aqui. Bom, queridos, como eu falei, esse aqui é um quadro devocional que eu tenho compartilhado aí já há alguns anos e faz parte do meu canal A Palavra Responde. Precisando rever a meditação ou até acompanhar as meditações de anos anteriores, tem no nosso canal. Tem no nosso canal também, inclusive, perguntas e respostas que o pessoal me envia e assim por diante. Jason está presente aí, meu filho, Deus abençoe. Jason, obrigado por estar aí. Carlos Neiva, quanto tempo, Carlos? Tudo bem? Deus abençoe você também. Vamos lá. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre... um detalhezinho antes de eu começar. Leitura de hoje, lembrando que eu não estou fazendo leitura bíblica anual, meu plano este ano. Eu estou seguindo um plano de leitura do pastor Fábio Luiz Alves, ele está fazendo isso em áudio. E eu estou pegando o áudio do pastor Fábio, colocando no meu canal de podcast e transformando em vídeo também no meu canal. Hoje a leitura se deu em Gênesis 9 ao 12. Se você está sem fazer a leitura para esse ano, não tem um plano, fica o meu convite. Acompanha os áudios do pastor Fábio. O legal é que dá para, por ser vídeo e por ser também áudio, dá para ler durante o trabalho, ouvir durante o trabalho, ouvir do carro, dá para ouvir aí nas atividades domésticas. É um jeito de não perder, né, contato com a palavra de Deus. Certo? Então, se quiser acompanhar, também está no nosso canal ou está no meu podcast. Lá no canal de podcast também você pode ver isso. Alex Subikovski, Deus abençoe, Alex, bem-vindo. Então essa foi a leitura de hoje, Gênesis do 9 ao 12. Quero ler com vocês aqui um texto que fala sobre genealogia, não de Mateus nem de Lucas, mas um texto que está no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 ao 63. E diz assim o texto: E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Então guarda bem esse texto aqui. Um grupo de sacerdotes, né, ali que aparece no livro de Esdras, foram impedidos de exercer o ministério, primeiro, ponto importante. Segundo ponto, foram impedidos de desfrutar das bênçãos do sacerdócio, que eram muitas, inclusive. Por quê? Porque não conseguiram comprovar a sua genealogia. Esse texto aqui tem a ver com genealogia, evidentemente não tem a ver com a genealogia de Jesus, mas você vai entender a relação que eu quero fazer entre os dois já já. Então, genealogia de Jesus, queridos, vou falar um pouquinho sobre isso. Estão registradas, né, em dois evangelhos, Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17, e também no evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 23b até o versículo 38. Genealogia, ela era uma garantia para o povo de Israel. Um judeu conhecer a sua genealogia, ter ela registrada corretamente, era uma garantia. Nós vimos aí uma das garantias em relação ao sacerdócio. O sacerdote, para poder exercer o seu ofício no templo, precisava comprovar que ele pertencia à tribo de Levi, a uma das famílias levitas, ou a de Arão, se ele fosse sacerdote, ou a de Gerson, Coate e Merari, se ele fosse um levita, mas tinha que comprovar. Então, um ponto importante. Além disso, a genealogia também era uma garantia em situações de herança, em situações até de comprovar direitos familiares. Então, para os judeus, a genealogia era uma garantia e era necessária em alguns instantes. Tão importante que até os dias de hoje eles têm esses registros, né? Aqueles que são mais cuidadosos conhecem a sua árvore genealógica em detalhes e conseguem remontar as suas origens.
Aqui eu não tenho como mostrar para vocês via Instagram, mas eu vou colocar no resumo do vídeo para amanhã um quadro comparando as duas genealogias, a de Mateus e a de Lucas. Tá? Aí dá para ver os pontos de convergência e divergência entre as duas. Lembrando que a de Lucas é um pouco mais ampla e é um sentido inverso. A genealogia de Mateus, como ele escreve para os judeus, qual era o objetivo dele a colocar esse registro no Evangelho? Comprovar que Cristo ele era o filho de Davi. Comprovar que Cristo ele pertencia à linhagem real. Portanto, ele tinha direito a reivindicar o trono de Davi. A promessa que foi feita a Davi lá no livro de Samuel, no livro de Crônicas, aparece no Salmo 89, onde Deus fala que haveria um que se sentaria sobre o trono de Davi eternamente. Então, Cristo é esse que vem reivindicar essa promessa de Deus, e Mateus quer comprovar isso para os judeus. Que aquele Jesus que estava ali, ele era o herdeiro verdadeiro das promessas trazidas por Deus. Além disso, Mateus ele vai remontar, né, ele vai recuar a linhagem de Jesus até Abraão, o pai da nação hebraica, a nação israelita. Então Mateus está dizendo para os judeus, Jesus ele é um descendente verdadeiro de Abraão. Jesus ele é da família de Davi. Jesus então tem as suas credenciais necessárias para reivindicar o que ele está falando. Esse é um ponto importante pensando em Mateus. A genealogia de Mateus tem um ponto bem interessante, um fato inusitado, vamos pensar assim. Por quê? Os judeus não incluíam nas suas genealogias o nome de mulheres. Tá? Era uma sociedade patriarcal. Então, na genealogia, sempre o nome dos homens, dos cabeças, nunca mulheres. Mas, quando nós lemos a genealogia de Mateus, encontramos 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Olha que interessante. E tem mais alguns pontos aí de problema. Por quê? Além de serem mulheres, não deveriam estar na genealogia. Tem outros agravantes. Ora agravantes morais, ora agravantes étnicos. Vamos analisar aqui as 4 mulheres. Tamar. Tamar, ela era nora de Judá. E ela se casou com 2 filhos de Judá, com Er e com Onã, os quais, diz o texto sagrado, foram mortos por Deus porque eram homens maus, homens malignos. Quem assistiu um pouco da novela Gênesis, né, viu essa história aí ilustrada por alguns atores. E Tamar ela tinha direito, né, de acordo com a lei judaica, a casar com o filho mais novo de Judá, que havia um 3º filho. Mas Judá, com receio de perder mais um filho, ele dribla Tamar e não dá o filho de mais novo em casamento, Selá no caso. O que Tamar faz? Ela faz uma jogada e acaba tendo um relacionamento incestuoso com seu sogro. E desse relacionamento nascem 2 filhos. Um dos filhos dela entra na linhagem do Messias. Uma mulher com comportamento inadequado acaba tendo seu filho, seu nome arrolado na linhagem messiânica. Raabe tinha 2 coisas contra ela. Primeiro, ela era uma estrangeira, uma cananita. Ela morava na cidade de Jericó, a primeira cidade que Israel conquista ali na campanha, né, de tomada da terra prometida. Estrangeira, primeiro ponto. Segundo, fala o texto que ela era uma prostituta. Mas ela creu em Deus ali, diante do que ela estava ouvindo. Ela ajudou os israelitas, os espias, e com isso ela foi salva. E vem para dentro do povo de Israel e acaba se casando, né, com Naasson, no caso. Acho que eu estou trocando Naasson, Salmão, perdão, aqui, preciso conferir aqui o texto. E o filho dela também vai entrar na linhagem messiânica da segunda mulher. A terceira mulher, Ruth. Ruth não tinha nenhum problema moral. Ruth tinha duas questões contra ela. A primeira, ela era uma moabita, ela era uma estrangeira. Então não fazia parte do povo de Israel. Segundo, ela era uma moabita. Mais tarde, quando Deus entrega a lei ao povo de Israel, por meio de Moisés,
A lei vai prever o seguinte, que os moabitas e amonitas sequer podiam participar da congregação de Deus, da congregação do povo de Israel. Mas Ruth, estrangeira, moabita, também vem para dentro do povo, se casa com Boaz e o filho dela, e ela aparece na linhagem do Messias. E a última mulher, muito conhecida dentro e fora, né, dos círculos eclesiásticos aí, Betseba. Todo mundo sabe do problema que Davi teve com Betseba ali, o filho morre, depois nasce Salomão, Salomão vai entrar na linhagem messiânica, e mais uma mulher presente na genealogia de Jesus. Então, olha que coisa interessante aqui. Para fazer parte da genealogia de Jesus, qualquer um pode fazer parte, desde que creia em Deus, desde que passe a servir a Deus. Foi o que aconteceu com essas mulheres aqui. Por conta da conduta delas, elas são trazidas para dentro da linhagem messiânica, para dentro do povo de Israel. Isso é uma simbologia bem interessante para os nossos dias. Muitos de nós aqui, já convertidos, lá atrás, antes de conhecer a Cristo, alguns achavam que não tinha mais jeito. Pode ser que você que ouvindo, não de vocês aqui, que a maioria que eu conheço, mas acho que não tem mais jeito para a sua vida. Pode ser que alguém esteja vendo agora essa transmissão, ou veja depois o vídeo, e se acha uma condição de pecador que não tem como resolver, né? Não tem esperança para você. Tem esperança. Qualquer um pode fazer parte da linhagem messiânica, desde que creia, e crendo mude de vida. Tá? Essa lição básica que eu tiro dessa situação dessas 4 mulheres aqui. E a genealogia de Lucas? Lucas é interessante que ele pega em verso, né? Enquanto Mateus começa de Abraão e vem até Jesus, Lucas parte de Jesus e vai até Deus. Ele faz um caminho inverso, né, no processo. E sobre a genealogia de Lucas, tem 2 pensamentos. O pensamento mais antigo, desde a igreja primitiva, era que Lucas, a exemplo de Mateus, queria fazer a mesma coisa, comprovar que Jesus vinha de uma linhagem real, que ele pertencia à casa de Davi. De certa forma, isso é fato, né? Lucas acaba fazendo isso também. Mas perceba que a genealogia de Lucas, ela percorre um caminho um pouco diferente, inverso, e joga até Deus. Então guarda esse detalhe que a gente vai fazer uma aplicação já sobre isso. A partir do século XV, mais ou menos, século XIV, 1490 para ser exato, surge um outro pensamento sobre a questão da genealogia de Lucas. E qual é esse outro pensamento? Que Lucas, ele traça a genealogia por Maria. Ora, se Lucas traça a genealogia por Maria, e quando você olha para a lista, você encontra uma convergência das 2 genealogias, passando pela casa de Davi, inclusive, então, sim, ele comprova que Jesus ele era da linhagem real, seja pela parte de José, seja pela parte de Maria, não importa. Mas o detalhe que eu quero pegar aqui é o sentido inverso e chegando até Deus. É aí que eu vou fazer uma aplicaçãozinha, tá bom? Então, não estou aprofundando aqui a questão da genealogia, né? Isso eu estou deixando lá para o material que eu estou escrevendo. Aqui apenas umas pinceladas básicas. Vamos pensar um pouquinho agora. A igreja, ela é um reino sacerdotal. Então a igreja, como eu estava dizendo, ela é um reino sacerdotal. Nós somos, né, sacerdotes. Todos aqueles que estão em Cristo são um reino sacerdotal. E é fácil você comprovar isso. Muito simples. Você pegar Êxodo, capítulo 19, versículos 2 ao 6. Você pega 1 Pedro 2, 8 e 9, você percebe que Pedro está dizendo que hoje a nação santa, o reino sacerdotal, o povo adquirido por Deus é a igreja. Só que essas 3 coisas pertenciam ao povo de Israel lá em Êxodo. Mas como nós vimos ontem, né, falando sobre o prólogo de João, veio para que eram seus e os seus não o receberam. Então, esse pacto do Êxodo passa para a igreja. A igreja hoje é o reino sacerdotal. Isso se comprova no Apocalipse. Quando João vê os 24 anciãos, ele escreveu o seguinte: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação.
Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Está falando da igreja de Cristo, reino sacerdotal. Percebe? Agora, se nós somos um reino sacerdotal, nós também precisamos comprovar a nossa genealogia. Voltando lá no texto inicial, nós percebemos o seguinte, que os sacerdotes que não comprovavam a sua genealogia não podiam exercer o ofício e não podiam participar das bênçãos destinadas a eles. Então, vamos lembrar disso. Se somos um reino sacerdotal enquanto igreja, nós precisamos comprovar nossa genealogia. Como assim, Sinésio? Como nós comprovamos a nossa genealogia? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Ora, se é para comprovar a nossa genealogia enquanto reino sacerdotal, nós precisamos primeiro que o nosso nome apareça na linhagem de Abraão. Mateus ele vem de Abraão, chega até Jesus, é como se o nosso nome tivesse que ser inserido aqui. Após o nome de Jesus tem que aparecer Sinésio, Alex, Gilmar, Regina, Silvana, por aí afora. Todos que estão aí, o seu nome tem que aparecer após o nome, né, de Jesus na lista. Como vamos comprovar isso? Ora, queridos, vamos falar um pouquinho de Abraão. Abraão era o pai de todos os que creem. Ele é o pai da fé. E lá atrás, quando nós vemos que Deus faz uma promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo vai explicar lá, escrevendo aos Gálatas, que essa promessa se cumpre em Cristo. É por meio de Cristo que todas as famílias da terra são abençoadas. Logo, se nós precisamos comprovar nossa linhagem com Abraão, eu preciso acreditar nesse descendente de Abraão. E quando eu recebo a Cristo, como vimos ontem também, né? A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, eu entro automaticamente na genealogia de Abraão. Percebe? Eu passo a fazer parte da família da fé, né? Eu sou bendito como o crente Abraão. Paulo escreve isso aos Romanos. Fazemos parte da mesma família. E aí estamos, né, dentro dessa genealogia, somente por meio de Jesus Cristo. A partir do momento, então, que eu estou afiliado em Cristo, eu entro na genealogia de Jesus Cristo. Abraão, Isaac, Jacó, vai vir até Jesus e vem o nosso nome junto nesse pacote. Agora, e pensando na genealogia de Lucas? Lucas, nós vimos que ele faz o caminho inverso, ele vai até Deus. Quando nós, então, colocamos as nossas vidas ou trazemos alguém a Cristo, essa pessoa faz parte da linhagem do Messias e num caminho inverso ela é levada de volta a Deus. Por quê? Porque nós aqui, queridos, estávamos antes sem Cristo, né, perdidos nas trevas. Com Cristo ele inverte o processo e vai levar o nosso nome de novo até a presença de Deus. Nos remete de volta ao Pai. Então, o nosso nome entra nas duas genealogias, por assim dizer, né? Estamos ali na presença de Deus, fazendo parte da linhagem de Jesus Cristo. Mas existe hoje um registro dessa genealogia, pensando espiritualmente? Existe. Eu acho que você já sabe do que eu vou falar. Hoje o nome de todos os descendentes de Deus, que vem desde Deus aqui, vem de Abraão, está onde? No livro da vida do Cordeiro. Esse é o livro da nossa genealogia, quando o nosso nome vai para esse livro, né? E ele é um cordeiro, o livro de Jesus. Então nós entramos junto com ele nas genealogias de Mateus, de Lucas, e com isso fazemos parte do reino de Deus. Com isso podemos servir a Deus, temos direito a servir a Deus. Com isso nós temos direito às bênçãos celestiais trazidas por Jesus Cristo, que veio para abençoar todas as famílias da terra. Certo? É isso que eu queria compartilhar com vocês nesse dia. Tá? Trazendo essa pequena reflexão aqui sobre a palavra, pensando nas genealogias. Então espero que isso abençoe a sua vida e que isso possa aí te confortar, te ajudar, né? Pensar nisso em relação aos seus familiares, aos conhecidos, aos seus colegas, trazê-los para dentro dessa realidade
espiritual. Perfeito, queridos? Então, terminando aqui as nossas considerações de hoje, momento de oração. Tá? Momento de oração. Se você tem um pedido de oração, então eu vou dar aqui alguns minutinhos para que você possa colocar, então, colocar aí o nome de alguém, colocar uma situação que você queira que a gente ore nesse instante. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse instante. Nós te adoramos, ó Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, porque Tu tens sido o nosso refúgio, Pai, refúgio e fortaleza no dia da aflição. O Senhor tem sido aquele em que nós nos alegramos nos tempos de bonança, Pai. Em todo tempo o Senhor está conosco, em todo tempo as Tuas mãos estão sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, pelos estudos, pelo ministério, meu Deus eterno. Senhor, eu quero colocar diante do Teu altar algumas pessoas agora. Colocar o meu irmão Edson, minha cunhada Célia, que eu estou enfrentando o problema da gripe. Colocar o José Roberto, Deus, e o Vitor, Pai, ambos enfrentando um câncer. Sobre eles nós declaramos a saúde, Pai, em nome de Jesus. Senhor, colocando também diante de Ti o enteado do Gilmar, que está em problema de drogas, Senhor, está nas ruas, traz libertação sobre ele, e na pessoa dele eu clamo aqui sobre todos que estão enfrentando esse problema, Senhor, dos vícios, enredados, Pai, os laços de Satanás têm prendido essas vidas, mas nós declaramos que esses laços se quebrem agora, que caiam agora, em nome do Senhor Jesus. Orando, Senhor, para que o Senhor traga conforto à vida do diácono Leandro, Senhor, que perdeu a sua tia, a Elza. Pai, oro também, Deus, pela Diva, Senhor, pela mãe aqui do Herculano, nossa irmã Diva, conhecida de tantos anos, que o Senhor cuide, Pai, dela durante essa cirurgia também. Deus, que os médicos estejam ali, assistidos por Ti, Senhor, em primeiro lugar, médico dos médicos, aquele em que nós colocamos a nossa confiança, Senhor. Pai eterno, oro também pela Raíssa, pelo Leandro que perdeu o filhinho, Pai, de 3 anos, Senhor. Ô Espírito de Deus, visita agora esses corações. Visita, traz um refrigério sobrenatural sobre a vida deles neste momento, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Tenho orado também, Senhor, esses dias pelo nosso Brasil. Sara a nossa nação. Que caia todo o principado da corrupção, da maldade, da violência, do engano, da cegueira espiritual. Deus, que todos os brasileiros tenham seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que possa fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, Senhor. E assim ter direito a te servir, direito às tuas bênçãos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, seja com os pastores, líderes, com os missionários, aqueles que estão em países que oferecem risco, proteja-os, meu Pai, traz a provisão do Senhor em glória sobre a vida dos teus servos, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos aqui, né? E pedindo que a bênção de Deus alcance cada um dessas pessoas que nós falamos aqui, que nós intercedemos. E saiba que nós temos orado. Nós temos nosso culto familiar aqui toda segunda-feira. E lá também nós colocamos as nossas orações, a nossa intercessão ali e os nomes. Certo, queridos? É isso. Então, por hoje é só. Deus abençoe todos vocês e até amanhã, 22 horas. Lembrando, né, que o nosso Pão Nosso 2022 é só de segunda a sexta. Sábado e domingo não tem, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos. Até a próxima, melhor, até amanhã, 22 horas. Espero todos vocês. Tchau, tchau.